Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas aqui ao nosso podcast Boca Aberta, segunda temporada. Está começando essa nova temporada, eu estou cheio de assuntos para a gente conversar, para a gente discutir ideias, muita novidade, muita informação, muita crítica, muita opinião, enfim. Para começar, eu quero muito agradecer a você que dedica aí minutos preciosos do seu tempo para me ouvir. Muito obrigado. Nós já estamos crescendo bastante com o nosso podcast, temos as lives já disponíveis no @josué.989, temos aí agora o nosso @podcast Boca Aberta. Se você ainda não segue, segue essa página porque eu vou trazer muitas novidades. A partir dessa nova temporada você vai descobrir um novo podcast, um novo formato, novas ações, novas conversas, bastante assunto, bastante teoria, bastante prática. E claro que esse episódio não pode ficar de fora, que já para começar eu vou falar sobre essa pandemia e o cenário aí que nós temos com viés aí na educação, né? A gente só vai passar por outros percalços aí da vida com educação, tá bom? Então a educação é sim a solução. Sem mais delongas, vamos começar essa segunda temporada aí com bastante amor, bastante carinho e mais uma vez gratidão por você ouvir. E eu fico muito feliz ao ver você compartilhar e comentar ali com as publicações no Instagram, tá bom? Bom, é isso. Sem mais delongas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esta é a nova temporada do podcast Boca Aberta. E para iniciar essa segunda temporada, nada melhor do que a gente fazer um panorama aí do que é essa pandemia, do que está sendo essa pandemia aqui pra gente. Mas calma, não estou a fim de falar de mais de 531 mil mortos no Brasil e que os números já ultrapassam 4 milhões de mortes no mundo todo. Eu já trouxe nos episódios anteriores diferentes maneiras de enxergar esta pandemia com um olhar de amor, cuidado e de forma positiva. O que eu vou trazer hoje é um assunto que talvez estamos esquecendo de conversar com as pessoas. A falta de informação e talvez de educação. É engraçado a gente falar sobre isso em um momento da vida em que estamos conectados com todo o planeta via nossos celulares. E aí, de acordo com esses pensamentos, vêm algumas reflexões, por exemplo. Será que só o coronavírus está matando? Será que o coronavírus tem sido o nosso alvo principal? Precisamos muito seguir as orientações da ciência. Precisamos honrar as orientações e os cuidados médicos. Não podemos fingir que nada está acontecendo e esperar o milagre. Precisamos pensar, agir. Precisamos entender o que essa pandemia está tentando nos dizer. Até aqui, eu não sei se você já percebeu como a nossa vida, a vida dos brasileiros, é difícil. O quanto nós pagamos de impostos e trabalhamos para o desenvolvimento. E quando chega a hora da prestação de contas, quando precisamos de médicos, de um hospital, uma vaga na creche, um emprego, não tem. Você percebeu quantos aumentos nós tivemos no combustível? Quanto nós vamos pagar de energia daqui para frente? O quanto a água está escassa? É sim um absurdo. Não estou aqui para provar ou reprovar o governo A ou B, direita ou esquerda. Ou todo esse blá 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 aí de partido político. Eu estou pensando aqui na vida humana. Eu não quero defender o pobre, o rico, porque o começo e o fim são iguais. Os problemas são os meios. Os meios definem muito sobre o nosso fim. Muitos querem o poder, dinheiro, serem notados. Essa busca de ser alguém na humanidade, para alguns, deixaram até uma marca aí significativa nos anais da história. A notoriedade, o legado que a humanidade precisa deixar deve ser algo bom, positivo. Não podemos agir com tanta arrogância sem pensar no coletivo.
Nós vivemos num egossistema ou num ecossistema? Será que sou muito dramático e sensível ou a vida perdeu o valor? Nós não podemos esquecer que além do Covid, outras doenças continuam circulando, né? A fome, o HIV, o câncer, a dengue, a gripe, a ansiedade, a diabetes, depressão, lúpus. A vida não parou. Não é porque nós temos Covid matando pessoas que outras doenças resolveram abrir caminho e falou, vai você agora. Nós precisamos trabalhar, as contas não param de chegar, precisamos comer, nos manter saudáveis, precisamos cuidar da nossa saúde ao invés da nossa doença, entende? Nós estamos desassistidos pelo governo atual. Jair Messias Bolsonaro foi eleito após ter feito parte do Brasil aí acreditar em algo novo. Um discurso cheio de esperança, onde armas para a população seria reforço na segurança. 3 anos de governo e não tivemos muitos pontos positivos no país. Nós não crescemos, pelo contrário, nós estamos devendo mais, com juros lá em cima, comendo menos, impostos cada vez mais altos. O dólar e o euro batem recordes de preços. Não é só o Covid que está destruindo o país. As pessoas influentes também matam. Responsabilidade social existe, mas parece que muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Acredito que durante o processo de governo ou de eleição, os vereadores, senadores, deputados, governadores, presidentes, enfim, prefeitos, deveriam ter aulas de responsabilidade social, ética e economia. Sinceramente, eu não sei como é possível eleger tantos governantes, analfabetos funcionais. Funcionais apenas no nome. Não quero ser tendencioso ou ficar comparando governos, mas todos os governantes exercem um papel importante que beneficiam a população de alguma forma. No governo atual do Bolsonaro, nós temos alguns ganhos também. Por exemplo, foi feito um pente fino no INSS que identifica irregularidades no setor e pode gerar uma economia de 10 bi no ano, né? Abrigará uma caixa preta no BNDES. Assim ele vai investigar e melhorar a distribuição de recursos de maneira igualitária e evitará o fornecimento a empresas que estão sempre no poder. Digitalização de processos e documentos do governo, gerando economia em poucos anos. Foi criada uma lei que impede sigilo de operações de créditos bancários no BNDES, no BB e na Caixa. Acessando lá o site do governo, aqui posso listar milhares de feitos durante a gestão. Pesquisar informações em fontes do governo sempre trará um balanço positivo. No nosso dia a dia também é assim. Em casa a gente lava a roupa, limpa o chão, lava a louça, limpa o banheiro, deixa a casa em ordem, pagamos as contas. Porém, quem vê de fora percebe apenas que na sua casa o relógio de parede parou e você não tem um bom sinal de Wi-Fi. E novamente eu afirmo, não estou dizendo aqui para você mudar de opinião, de ideia, ou gostar ou desgostar de um político, seja Bolsonaro, Lula ou qualquer outro, né? Essas são as referências atuais. Do contrário, eu estou dizendo que neste momento nós precisamos de informações mais corretas, mais precisas, assertivas, eu diria. Precisamos nos desligar um pouco desses noticiários sensacionalistas, entender que durante a pandemia devemos refletir ali sobre as nossas escolhas. Desde escolher uma roupa até escolher a pessoa que nós vamos eleger como representante do país, da cidade, da sua região. Hoje a internet nos facilita ter tudo na palma de nossas mãos. Portanto, nós devemos preservar as nossas escolhas, valorizar nossa vida e a vida de todos. Vivemos em sociedade e não é muito fácil, né? Vamos àquele chavão, né?
Jesus Cristo é um exemplo disso. Ele não agradou a todos. Até hoje ele não agrada. Porque Bolsonaro vai agradar, porque Lula vai agradar. Eu fui longe buscar esse exemplo de agrado, mas entendam que precisamos fazer o bem e o melhor. Neste momento é ficar em casa, lavar as mãos, higienizar compras, usar máscara, cobrindo boca e nariz. Essa é uma recomendação de cientistas, não sou eu que estou falando. Médicos, especialistas. Se você, assim como eu, acredita que a educação é uma saída, ouça quem foi educado por profissionais para cuidar de nossas vidas. Lembre-se, educação é sim a solução. Busque informação, alimente quem sente fome, reclame menos na rede social. Não cobre tanto de você e de políticos. Tantos anos de história e fica muito claro que não adianta partido A, B ou C. A pandemia vai acabar, acredite. A vacinação é sim a solução. Não acredite nessas correntes que dizem que a vacina da Janssen é melhor, que a AstraZeneca é ruim, que a Coronavac faz virar jacaré. Temos tantos analfabetos digitais circulando por aí que fica difícil lutar contra toda essa informação irrelevante que temos que ver diariamente e ouvir de pessoas que consomem toda essa bobagem. A notícia boa é que a festa junina vai voltar quando a pandemia acabar. Sem a assistência do governo, com praticamente 1 milhão de mortos no país, negacionismo da população, o nosso país tem uma péssima reputação internacional atualmente. Pense muito bem que durante a pandemia tivemos que bater panelas contra as medidas do governo. Tivemos protesto com ruas lotadas. Isso reflete o quanto estamos com problemas dentro de casa. Temos a democracia como base política no país, né? Mas ainda não aprendemos a aceitar e respeitar este método. E mais uma aula, né? Mais uma vez estamos sendo testados pela natureza a sobreviver. Essa é a roda da vida. Viver para escolher, escolher para viver. Respeitar as diferenças, sorrir, chorar, crescer, envelhecer, compartilhar momentos incríveis com pessoas que criamos vínculos. Evite criar atritos, brigas, melhore a vida de alguém. Já somos criticados o tempo todo. Julgados o tempo todo. Então faça um elogio a alguém. Ligue, não fica agendando um horário. Se der para atender, deu. Se não der, tudo bem. Cada um tem sua vida, cada um escolhe como viver. Não seja mais uma pedra. O mundo está completamente doente, você não percebeu? Precisamos de carinho, de amor, de atenção, de boas risadas para encarar os dias tão difíceis. Fácil mesmo é apontar o dedo e dizer que este é genocida, aquele é ladrão, o outro é viado, aquele ali merece 1 milhão. O Natal vai ser cheio de amor e gratidão, o carnaval vai rolar, a balada vai abrir, os finais de semana na praia serão cheios de calor e o churrasco com os amigos e familiares vão vingar novamente. Fique em paz. Não deixe de olhar para trás. As pessoas chegam ao poder com a mesma essência. Jair Messias Bolsonaro já era no passado o que é hoje. Lula, por exemplo, sempre foi sindicalista, socialista e populista, e não mudou quando foi seu governo. Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, cientista político, professor universitário, escritor, e fez coisas positivas e coisas negativas em sua gestão, assim como quase todos que se elegem. O problema não está só no presidente. Existem raízes e não é só responsabilidade de uma pessoa ver tudo. Nosso papel não está somente restrito a ir à urna eletrônica e votar e acabou. É um trabalho que exige continuidade, acompanhamento. Esse descontrole emocional de pedir impeachment toda vez que não gosta de um governo vai acabar com o nosso Brasil e não vamos evoluir. E pior, a culpa é nossa. Pesquise seu candidato. Não seja um analfabeto digital, um analfabeto funcional.
Lembre-se, o marketing trabalha para vender um produto, uma marca, uma ideia. Eles conseguem transformar um candidato que tomou uma facada em um herói. Utilize o celular para enriquecer seu conhecimento e fazer escolhas com consciência e assertividade. Eu sei que políticos enganam a gente. Às vezes, eu chego a acreditar naqueles que dizem novo método de governo, nova política. Mas uma pesquisa rápida me ajudou a fazer uma escolha melhor no meu voto. E talvez, se eu tivesse compartilhado a ideia, poderia ter transformado a escolha de outras pessoas também. Como vimos, as máscaras caem. O tempo é sempre melhor aliado da verdade. Errar é natural. Mas parece que nós, brasileiros, estamos sem muitas opções e seguimos com o que tem, infelizmente. Se você acredita que não temos opções de candidatos bons, temos nossa parcela de culpa. Deveríamos exigir uma disciplina de conteúdo político nas salas de aula, além de educação financeira para os brasileiros. Dinheiro é um dos primeiros contatos que vamos ter quando acabar a educação básica. Talvez se os políticos de hoje tivessem tido essas disciplinas, saberiam melhor como cuidar da nossa própria vida, da vida deles e da vida de uma nação. Milhares de vidas perdidas numa pandemia. Se isso não é o suficiente para te trazer e fazer uma reflexão sobre as suas ações, eu não sei mais do que precisamos. Estamos à flor da pele. Como se já não bastasse essa pandemia, o caos nos hospitais, a chuva também tem prejudicado muito no Amazonas, o preço das coisas não param de subir. Tivemos também o caso Lázaro. Você não ouviu falar disso? Pouco provável. Mas eu vou fazer um resumo. Lázaro Barbosa, 32 anos de idade, investigado por mais de 30 crimes no estado de Goiás. Após 20 dias de busca, cerca de 20 milhões de reais investidos em operações policiais e o noticiário praticamente 24 horas por dia falando sobre o assunto. Ele foi morto pela polícia. Segundo os próprios policiais, houve troca de tiros e ele foi alvejado. Morreu pelo menos com 38 tiros. Nosso presidente, publicou em seu Twitter, abre aspas, CPF cancelado, fecha aspas. Agora entendam aí o que eu vou dizer. Eu não vou vitimizar ou romantizar o episódio aí do caso Lázaro. Lázaro era um criminoso, e disso eu não tenho dúvida. Ele estava fazendo mal para a sociedade. Porém, com a morte deste homem, várias verdades foram enterradas. Segundo o início das investigações, fazendeiro tinha um esquema na região e supostamente Lázaro era uma espécie de matador. Há indícios de que fazendeiros esconderam Lázaro para evitar a captura dele. E por que alguém esconderia Lázaro? Você já se fez essa pergunta? Porque 20 milhões de reais foram gastos para prender alguém com mais de 30 crimes na ficha e que ainda por cima estava solto. Por que uma pessoa dessa gravidade estava solta? Toda essa dramatização gerou ainda mais medo no país inteiro, não só na região onde ele estava foragido. E aqui vai uma crítica aos meus colegas de profissão, que infelizmente, no ato do seu exercício de informar, acabam colocando em risco centenas de pessoas. Mostravam na televisão as fragilidades de uma cidade tão pequena, onde os moradores não precisavam de muros altos, portões fortes, sistema de segurança mais moderno. Seria uma estratégia de enriquecer a cidade, fazendo com que a população sentisse medo e se organize melhor e compre ali proteção? Olhando assim, parece uma forma de desenvolvimento instantâneo. Pensa só. Assim, eles terão de trabalhar mais para comprar mais portões, grades, câmeras, contratar seguranças. Assim, a cidade se desenvolve e aqueles 20 milhões para capturar um criminoso passam a ser despercebidos pela cidade e a cidade fica grande e rica. Ou será só uma cortina de fumaça? Eu acredito que você saiba que o Brasil passa por uma comissão de inquérito parlamentar, a famosa CPI. Ela quer investigar ali crimes durante a pandemia. Durante a semana em que Lázaro estava sendo perseguido,
foram dar depoimentos peças importantes sobre a suposta corrupção na compra de vacinas. Não é por acaso. Sempre há motivos para coisas que os humanos fazem. Mesmo que a priori ali não saibamos ali o real motivo. E agora vamos àquele assunto do CPF cancelado, né? O mais triste é ter um presidente que apoia e incentiva a matar pessoas. Ele, como religioso, não deveria ter essa postura. Tinha sim que exigir a captura de bandidos vivos para ouvir o que tem a dizer e acabar de vez com o problema na raiz. Você acha que a morte é a solução para um criminoso? Você acredita que armando a população soluciona a violência? Você acredita que ensinando que azul é de menino e que rosa é de menina acaba com a desigualdade e o preconceito? Bom, então nós divergimos muito sobre política ou não estamos estudando muito. Definitivamente, a educação é solução para acabar com milhares de problemas. Principalmente este problema de educação política que temos. Agora você me explica, para que temos 33 partidos políticos, sendo que temos direita e esquerda? O que é o centro? Você não percebe que precisamos de uma reforma política no país? Você já parou para pensar que os partidos existem porque nós pagamos as contas? Agora veja esse exemplo. Eu vou usar os Estados Unidos. Existem apenas o partido republicano, que é de direita, e o democrata, que é de esquerda. E eles vivem felizes e com uma ótima economia. Eu não vou falar muito sobre as diferenças, sobre os pontos positivos e negativos. Sempre haverão. Mas com 2 partidos, eles conseguem ser uma grande potência no planeta. E você sabia que as palavras têm poder? Bom, vou refrescar a sua memória. Quando eu digo que as palavras têm poder, lembra ali dos protestos que foram realizados contra o governo Dilma Rousseff? Houve quem pediu o governo militar no poder novamente. Bom, agora pesquise como foi a ditadura militar e quantos inocentes morreram simplesmente por viver. Voltando aqui, pediram o governo militar e recentemente o TCU, Tribunal de Contas da União, mostrou que de 2018 nós tínhamos 2.765 militares no governo do país. Hoje, 2021, nós já temos mais de 6.157, ou seja, um aumento de 122% de militares a mais. Lembra que quem foi nosso ministro da Saúde durante a pandemia que estamos passando atualmente? Sim, ele mesmo, General Pazuello. Isso só mostra que sem perceber o que a gente pede, acontece. Então peça educação, peça saúde, peça consciência, peça respeito. A vida não parou para a pandemia passar. A vida não tem pause para esperar o momento ruim passar. A vida sabe para onde está indo e ela segue o ritmo aí, o rumo que vamos construindo. A mudança vem de dentro. Não espere que o outro faça. Faça você e por você. E espalhe essa energia. Cuide do outro. Sabe mais quem aprende a observar e questionar. Comece a perceber que tudo, durante toda a vida, é aprendizado. E a educação, sim, é a solução. Ufa! Começamos bem, começamos com um assunto político, falando de educação. Foi um assunto que mexeu muito comigo para conversarmos nesse primeiro episódio, nesse retorno do podcast Boca Aberta. Foi essa reflexão que eu fiz durante esses 6 meses em que o podcast ficou ali maturando, trabalhando ali novas ideias, novos contextos. Para montar esse episódio, eu fiz uma pesquisa no site do Tribunal de Contas da União, no site da CNN Brasil, um Google aí para encontrar informações sobre partidos políticos, dicas de livros aqui que eu tenho para vocês, o Manual de um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos, de Vânia Ferrari. O livro ele vai lá dar dicas de como fazer uma gestão de pessoas. E é por meio da leitura desse livro que eu tive insights para montar esse episódio.
né? Porque a gente está falando ali de liderança, está falando de políticos, está falando ali de como formar sucessores, como deixar legado. Então, tem este livro que eu adorei ter lido, é um livro bem curtinho. Fica de dica aí para quem gosta de uma boa leitura. Se você quiser contribuir aí com o que você ouviu agora, vai lá no Instagram, @podcastbocaberta, me segue, manda lá um comentário e não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Só assim você ajuda a levar mais conhecimento a mais pessoas. Eu agradeço imensamente por você ter me ouvido. Até o próximo assunto do Boca Aberta. Ouça e seja livre.